E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre RZTR11 e eu te garanto que essa vai ser a melhor análise que você já viu sobre o fundo na sua vida. Então vamos lá, a dinâmica desse vídeo vai ser a seguinte: eu vou primeiro apresentar os fatos relevantes, vou explicar sobre o fundo um pouco mais, depois eu vou ler o relatório dele, de novembro, e depois eu vou voltar nos fatos relevantes, porque se algo não ficar claro pra você na primeira leitura dos fatos relevantes, eu vou ler o relatório, vou explicar tudo sobre o fundo, e aí eu volto nos fatos relevantes pra você poder ter todas as informações e não ficar nenhuma dúvida, fechou? Então vamos lá, o primeiro fato relevante que ele soltou foi lá em agosto, quando ele fez a compra da Fazenda São Francisco, e aí naquele modelo que ele faz o modelo de Land Equity, né? Se você ainda não conhece os 3 modelos do RZTR, fica até o final que eu vou te explicar tudo sobre o fundo. Não vai ficar nenhuma dúvida, você vai ser o maior expert que tem na RZTR de todos os investidores, fechou? Então vamos lá. Ele comprou a Fazenda São Francisco nesse modelo de Land Equity dele para terras para valorização. Então se você pensou que o RZTR só tinha terras com opção de compra, ou seja, funcionava naquele mecanismo de CRI, calma, se você não tá entendendo, eu já explico tudo isso pra você, mas quem já sabe, se você pensou que ele só tinha essas opções de compra, só funcionava nesse modelo de CRI pré-fixado, na realidade não, ele tem essa participação em Land Equity também, né? E aí, ele comprou a Fazenda São Francisco por quase 300 milhões de reais, pagou 92 milhões à vista, e aí o resto ele parcelou em 4 anos a 85% do CDI, ou seja, maravilhosa a compra que ele fez, porque além de ser Land Equity, ou seja, a gente vai ter um lucro muito legal com a valorização da terra, o esperado é que seja cerca de 30% ao ano, a gente também terá uma alavancagem aqui a 85% do CDI, o que é maravilhoso, porque se você pegar as outras alavancagens normalmente, é CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, aqui nem tá sendo isso, vai ser 85% do CDI, então maravilhosa essa compra. E aí, já conversando sobre a Fazenda São Francisco de novo, ele separou a Fazenda São Francisco em 2 grupos, né, visando ali maximizar o potencial de retorno do fundo. Então ele dividiu em 2 grupos, o primeiro grupo vale 115 milhões, o outro grupo vale o restante disso, né, 182 milhões, se eu não me engano, 182 milhões, e aí o primeiro grupo é um grupo que ele possui aptidão para agricultura, ou seja, é baseado nessa estratégia de Land Equity. Por que é o Land Equity que o fundo faz aqui? O Land Equity nada mais é do que pegar uma terra muito desvalorizada, conseguir melhorar ela ao longo do tempo, ou seja, fazer um retrofit, que nem os fundos imobiliários fazem com imóveis, de você comprar um imóvel ruim, fazer um retrofit, né, fazer dar uma nova roupagem, né, para os imóveis, melhorar a condição deles, enfim, fazer uma reforma ali, você faz o retrofit dessa terra, e aí você, fazendo o retrofit dessa terra e comprando barato, você vende caro e tem um baita retorno. Então, essa é a nossa estratégia de Land Equity aqui. E aí, o primeiro grupo de 182 milhões ficou para Land Equity, né? Então, se antes a gente tinha 25% do fundo, no geral, voltado para a estratégia de Land Equity, agora é mais ou menos 18% do fundo para Land Equity, já que uma parte não vai ser mais Land Equity da Fazenda São Francisco, tá? Então, esse grupo aqui, o primeiro grupo, é de Land Equity, 182 milhões em Land Equity. Já o segundo grupo, ele realmente não era tão bom para agricultura, o objetivo era trazer um Land Equity para ele, né? Um retorno sobre as terras baseado no retrofit, né? Na reforma, na melhora das condições da terra, porém, ele tem uma aptidão para pecuária. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a Uberi Agropecuária e fizeram toda a operação de buy to lease, né? Que é você, além de fazer a opção de compra, da opção de compra da empresa sobre o imóvel, que no caso foi de 115 milhões, você também faz o arrendamento para a empresa, ou seja, você aluga essa terra para a empresa e aí você cobra o valor desse arrendamento, e aí no caso é a estratégia buy to lease feita sobre esse segundo grupo de 115 milhões, que no caso vai render pra gente aí 0,73 centavos por cota, tá? No ano. Então, interessante, né? Acredito que ele deve ter feito isso por conta desse movimento que eu comentei, né? Ele tinha uma aptidão ali para pecuária e não teria tanto retorno assim, porque no final do dia, a média de retorno, a média do cap rate do fundo, dos aluguéis do fundo aqui, do arrendamento do fundo, é de 12, 13%. E para você ter um retorno de 12, 13% sobre esses 115 milhões aqui, que seria o segundo grupo, a não ser que a terra tivesse sido comprada extremamente barata e que ela tivesse muito ruim, seria muito difícil de você conseguir esse retorno de 12, 13% ao longo do tempo sobre essa terra aqui. Então eles falaram, pô, essa terra aqui não vai dar para valorizar tanto, vamos colocar ela na parte ali de buy to lease e conseguir um valor ali de 12, 13% ao ano pré-fixado pra gente poder ter a terra, né, poder ter esse valor, que seria muito difícil de ter essa rentabilidade caso fosse na estratégia de Land Equity, se a terra não tivesse muito preparada para essa estratégia, né? Então, acredito que eles devam ter feito por conta disso, e aí a gente terminou com 18% mais ou menos do fundo alocado em Land Equity. Mas aí, agora vamos comentar sobre o fato relevante que eu mais gostei desses aqui, que foi o de novembro. O de novembro, o que aconteceu? A Fazenda
que ficava lá em Sorriso, Mato Grosso, né? O Parananga, deixa eu lembrar como é que é o nome Paranatinga, né? Paranatinga, o que acontece? Ela tá dentro do fundo desde a primeira emissão. Então, desde a primeira emissão, foi um dos primeiros ativos do fundo. Só que ela era arrendada e tinha a opção de compra também para o Grupo Lermen, tá? Só que o Grupo Lermen, assim como várias empresas do segmento agrícola, vem sofrendo com problemas de fluxo de caixa e alavancagem. E aí, acho que você já percebeu aqui no que eu tô querendo chegar, se a maioria das terras do fundo são para a estratégia de opção de compra, ou seja, que funcionam como um mecanismo de CRI, a gente está falando aqui, eu já te explico como é que funciona tudo isso, a gente está falando aqui que a opção de compra ela tem que ser paga anualmente, tá? Eu já vou explicar tudo para vocês, mas acredito que eu falando primeiro dos fatos relevantes, depois explicando como é que funciona o fundo, fique muito mais claro para você. Então, perfeito. Então, o Grupo Lermen tinha a sua opção de compra, a opção de compra que depois ele vai ter direito a recomprar o imóvel, e aí ele recomprando o imóvel, ele tem que pagar essa opção de compra anualmente, tá? Não é de uma vez, é como se fosse um CRI. Então, como é que funciona um CRI, né? Eu já vou explicar de cara aqui para matar com vocês. Como é que funciona o CRI? O CRI nada mais é do que um certificado de recebíveis imobiliários, ou seja, eu tô te certificando que você vai receber um dinheiro lá no futuro, é uma dívida que você vai receber o dinheiro lá no futuro, e aí normalmente a gente tem um lastro, né? Um lastro que seria o recebível. Então vamos, na prática, como é que funciona? Eu faço a emissão de um CRI de R$100. Nesse caso, você, investidor, vai colocar R$100 nesse CRI, e esses R$100 vão para mim. Ou seja, você tava com R$100 de saldo, agora você tá com zero, porque a única coisa que você tem é um ativo, que é esse certificado de recebíveis imobiliários. Só que, num CRI, eu pago juros para você e amortização. O que é o juros e amortização? Os juros, por exemplo, é um CRI prefixado de 12%. Então eu te pago 12%. Como você me emprestou R$100, eu te pago R$12. Então no primeiro ano, você tinha R$100, caiu para zero, e agora você caiu para zero, mas você tem esse ativo que é o CRI, e aí no final do primeiro ano, eu te pago 12%, R$12, e aí nesse caso você tem R$12 de volta. Então seu saldo agora é R$12. Já no segundo ano, eu te pago também esses R$12, que seria o juros novamente. Só que, aí por exemplo, no segundo ano, eu não te pago somente esses R$12, eu te pago também uma amortização. O que é essa amortização? Eu vou estar te devolvendo um pedaço daqueles R$100 que você me emprestou, para você ter ele como saldo novamente. Então eu faço a amortização e o pagamento dos juros, eu faço os dois, eu faço o pagamento da amortização e o pagamento dos juros. Então eu te pago no segundo ano não só R$12, que você ficaria com 24, mas também, por exemplo, 10% do valor principal. No caso, uma amortização de 10%, que aí no caso seria R$10. Ou seja, em vez de terminar o ano com 24 de saldo, você terminou o ano com 34 de saldo. Por aí, você já consegue entender o que seria a duration, mas é papo para outro vídeo, fechou? Então, nesse caso, como é que funcionaria essa estratégia do fundo? Ele faz a compra de uma fazenda, e aí fazendo a compra de uma fazenda, ele nesse mesmo momento em que ele faz a compra da fazenda, ele faz um compromisso, ele faz uma opção de compra para o vendedor, ou o arrendatário, enfim, ele faz uma opção de compra para você comprar pelo mesmo valor, ou seja, eu comprei por 115 milhões, então eu te dei 115 milhões, e depois você pode me devolver esses 115 milhões e ficar com o ativo de volta. Então, é como se, a mesma coisa de um CRI. No caso, 115 milhões aqui, por exemplo, da São Francisco, seria o principal, que seria amortizado ao longo do tempo, e os juros seria o arrendamento, né? Então, nesse caso, a gente está falando que você precisaria fazer o pagamento dessa amortização anualmente, que seria para você poder ter o ativo de volta, que seria a terra aqui. Então, eu comprei a sua terra por 115 milhões, só para ficar claro de novo para vocês. Eu compraria a sua terra por 115 milhões de reais, e aí, comprando essa terra por 115 milhões de reais, eu te daria o direito de você poder recomprar essa terra por 115 milhões de reais. No caso, esse valor seria o principal. Só que eu não vou querer que você me pague 115 milhões só lá no final. Eu quero que você pague isso anualmente, tá? Normalmente tem uma carência, ou seja, você não paga por 1, 2 anos, e lá pro terceiro ano você começa a pagar essa amortização, ou seja, de 115 milhões eu pagaria 10% disso, mais ou menos 11 milhões e meio, né? Então eu pagaria 11 milhões e meio lá pro terceiro ano como amortização, e aí eu continuaria pagando não só os juros, que seria o valor do arrendamento, o cap rate do imóvel, quanto também esse valor da amortização. Só que o que acontece? O que acontece quando você não consegue pagar o valor da opção de compra, né? Inclusive, é o sonho de todo cotista do RZTR e do RZTA também, é que a empresa que tem a opção de compra não consiga pagar. Por quê? O que acontece? Nesse caso, ela está inadimplente, ou seja, você fica com o imóvel para você. Essa opção de compra dela é cancelada e você fica com o imóvel para você. E aí, o melhor de tudo eu já vou explicar, eu vou explicando ao longo do tempo, vai ficando claro na sua cabeça também, assim como está na minha. Qualquer dúvida pode deixar sempre nos comentários também. Mas nesse caso, você poderia ficar com o ativo dele, porque você comprou o ativo por 115 milhões e ele não te devolveu esses 115 milhões, ele não conseguiu pagar a primeira parcela de 11 milhões e meio, por exemplo. Nesse caso, você pode ficar com o imóvel de 115 milhões
para você, tá? Então é muito bom essa parte do RZTR, porque ele funciona como um CRI em algumas operações, porém ele já tem a garantia com ele, ou seja, que é o imóvel, né? Normalmente quando você tem um CRI, a garantia é da empresa que pegou o dinheiro emprestado. E aí se ela não te pagar, aí teria toda a burocracia de passar esse imóvel, essa garantia pro teu nome, pro nome do credor, né? Da pessoa que emprestou, da empresa que emprestou. Mas nesse caso não, ele já tem a garantia que é o imóvel. Então se você não pagou, o imóvel fica comigo. E aí é o sonho de todo cotista do RZTR, porque quem não quer um imóvel de graça, né? Então é muito interessante comentar sobre isso, e foi justamente isso que aconteceu. Então, para quem diz que é impossível, é improvável, aconteceu com o Grupo Lermen, né? Então, vamos explicar um pouquinho mais o que aconteceu aqui dentro do fundo. O Grupo Lermen não conseguiu pagar a opção de compra por vários motivos, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram novamente a opção de compra, só que dessa vez para a agropecuária and fries, né? Então agropecuária e fritas aí, batatas fritas, né? Então ele fez essa opção de compra para da fazenda Paranatinga para o Grupo Fries, e aí o Grupo Fries o Grupo Agropecuária and Fries vai arrendar o imóvel novamente para o Grupo Lermen. Só que o que vai acontecer? Como eu tô te dando essa opção de compra aqui novamente, eu vou cobrar um valor por essa opção de compra e também pelos juros, né? Eu vou cobrar o principal e os juros. E aí, nesse caso, a operação vai ser feita com a Agropecuária and Fries e vai ser buy to lease, né? Então, ele comprou e vai arrendar para o Grupo Lermen dessa vez, já que a fazenda vai passar para a Agropecuária and Fries no final do dia. Só que o mais interessante disso tudo é que a operação não vai ser paga em dinheiro, vai ser paga em sacas de soja e sacas de milho. Sério mesmo? É isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. E aí, ao longo do tempo, isso vai representar o valor de 600 milhões de reais, né? Então, 228 vai ser de lucro, porque 372 vai ser de amortização, e 228 vai ser de juros, né? Vai ser dos juros aqui, nesse caso. Só que o mais interessante de tudo isso é porque o cap rate antigo era de 12%, e o cap rate atual, né, a TIR atual, vai ser de 21%. Por que a TIR vai aumentar tanto assim? Porque a gente tá falando que a fazenda se valorizou ao longo do tempo. Então, nessa TIR aqui, não somente vai estar incluindo no valor do arrendamento, que vai ser os 12%, como também, como a fazenda valorizou, então vamos, por exemplo, o valor da opção de compra, desde que o fundo estava, né, desde que essa operação estava dentro do fundo, desde a emissão, era de 12%, porque a fazenda, por exemplo, foi comprada a 300 milhões e vai ser vendida novamente lá na frente para o Grupo Lerman, né, seria vendido para o Grupo Lerman por 300 milhões. Só que vamos supor que essa fazenda agora não vale mais 300 milhões, ela vale 400 milhões. E aí, nesse caso, como eu vou te dar a opção de compra por 300 milhões, tem 100 milhões de diferença aí, eu não vou deixar de perder esses 100 milhões, e aí, nesse caso, eu vou incluir isso já no pagamento dos juros também, né? Então, esse aumento da tira aqui, do cap rate, muito interessante, tá? Então, essa operação aqui aconteceu. O Grupo Lermen não conseguiu pagar, e aí, na minha visão, o RZTR poderia ter ficado com a fazenda, né? Ele poderia ter ficado com a fazenda, é um ponto a ser discutido, porque aí ele ganharia a maior fazenda do fundo, que é a Paranatinga. Ficaria para o fundo como ativo, ela não teria mais essa opção de compra, ou seja, não funcionaria como um CRI, e sim como um fundo de terras agrícolas mesmo. Só que, acredito que por vários motivos, um deles também é por causa do cap rate médio de uma terra ser de mais ou menos 3, 4, 5% no máximo, né? Ele preferiu já fazer a opção de compra novamente para a agropecuária and Fries, né? Então, assim, por mim poderia ter ficado com a terra, mas ele preferiu trazer esse retorno o mais rápido possível aqui pra gente e vai dar uma TIR de 20%, muito interessante. E só com essa movimentação, por causa da Paranatinga ser a maior operação do fundo, a gente tá falando que o cap rate médio do fundo como um todo saiu de 12, 13% para 15%, só com essa movimentação. Então, muito interessante, isso vai trazer um lucro aí de R$12 por cota, né, ao longo dos anos, ao longo de 5 anos aí, e muito interessante essa movimentação aqui, e eu espero que nesse momento que as agropecuárias não estão conseguindo ter esse fluxo de caixa bom, elas comecem a dar um calote nessas operações de compra, nessas opções de compra, porque aí o fundo pode ficar com todas as terras para ele. E melhor de tudo, tá? Eu já vou explicar o melhor de tudo. É que o fundo, ele compra a terra com 50% de desconto. Ou seja, ele ganha uma terra com 50% de desconto. Eu já explico um pouco mais, mas assim, muito bom, muito bom. Essas duas movimentações, essa movimentação de compra aqui, achei muito interessante. Comprou barato, comprou bem parcelado, bem alavancado. Aqui também não muda muito, né? É só realmente essa questão do buy to lease para o Berry. E aqui, essa movimentação aqui do Grupo Lerman, que o fundo não fez nada de excepcional, mas o fato do Grupo Lerman não ter conseguido honrar e eles terem metido já uma outra opção de compra aqui
para agropecuária, também muito bom, aumentou muito a TIR do fundo, então o fundo vem vindo vem vindo com a velocidade boa, né? Vem trazendo resultados interessantes aqui. E, inclusive, assim, comentando um pouco mais, eu até mandei um e-mail pra Risa, e pra eu realmente não deixar de falar nada, né? O que aconteceu? Essa operação realmente vai ser feita através de commodities, e aí, um ponto interessante é que essas commodities vão ser vendidas para tradings, tá? Que são empresas que compram esse produto e depois vendem ele, né? Normalmente fazendo parte do processo de exportação. Então vai ser vendido para as tradings. E aí, a venda desses commodities, além de normalmente o pagamento das operações ser feito adiantado, tá? Então, por exemplo, eu te faço um arrendamento e a opção de compra para o ano de 25. Você vai me pagar, no início de 25, você vai me pagar tudo do ano de 25. Então, além do pagamento ser feito adiantado, talvez essas vendas também seriam antecipadas. Então, seria um antecipamento do antecipamento, né? Então, muito interessante a gente comentar sobre isso, porque todo antecipamento, então todo o valor que você me paga em janeiro de 25, que é pro valor de 2025 inteiro, o RZTR coloca em CDI, ou seja, esse valor é reajustado a CDI e a gente tem um lucro ainda maior, né? Então, muito interessante comentar sobre isso, porque, cara, seria um adiantamento do adiantamento, porque a commodity já seria adiantada do ano inteiro e também a venda seria adiantada, né? Então, muito interessante, você teria um adiantamento do adiantamento. Só que, aí teria um ponto, né? Visando fazer o hedge do recebível, a gente estaria falando que ou ele teria que fazer um CRI, por exemplo, para pegar esse dinheiro adiantado, que não seria muito bom, diminuiria a eficiência desse valor das commodities, ou ele, por exemplo, poderia fazer algum mecanismo de hedge, né? Então vai ser interessante ver como é que eles vão trabalhar com isso, com essa receita em commodity agora, né? Vai ser interessante porque vamos ver se eles vão fazer CRI para poder adiantar esse dinheiro, né, das commodities, vamos ver se eles fazem hedge, mas isso pode ser muito interessante para o fundo, porque a commodity agora, né, milho e soja não estando nos patamares mais altos e elas aumentando ao longo do tempo, é também um potencial de valorização e aumento das receitas do fundo, então é muito interessante comentar sobre isso, né? E aí teve essa questão do cap rate saindo de 12,5% para quase 22% por conta disso, né? E aí também teve a repactuação com o Grupo Lerman, porque o Grupo Lerman estava precisando de liquidez de caixa, não teve como pagar, e aí acabou que a Agropecuária Enterprise acabou comprando, e aí, enfim. Então, além da gente ter a valorização através do Land Equity, agora a gente também pode ter a valorização através das commodities, né? Então, muito interessante comentar sobre isso, mas agora indo para o nosso queridíssimo relatório do mês de novembro. Inclusive, se você tá gostando nessa análise, já se inscreve no canal, porque eu te garanto que isso aqui ninguém vai te ensinar aqui no YouTube de graça, ninguém vai te ensinar. Então, já se inscreve no canal, deixa o teu like também. Então, vamos voltar para a análise. A gente tem um dividend yield dele que eu espero, né, o projeto, um dividend yield de mais ou menos uns 16, 17%, então muito interessante é você pegar um fundo pagando basicamente pré-fixado 17, né, bem alto, bem interessante, e aí se você vier aqui até mesmo então assim, mandei um e-mail pra Risa, enfim, teve essa resposta aí, e aí até mesmo você pegando o fundo nesse patamar atual de 0,87 e ele conseguindo entregar esse valor assim, e mais o Land Equity, né, se a gente conseguir ter um retorno bom no Land Equity, que representa 20%, conseguindo ter um retorno de 30% sobre esses 20%, pode trazer um dividend yield potencial aqui pro fundo de até 20 e tantos por cento, né, 20 e tantos por cento. Então, bem interessante comentar sobre isso também, é um fundo que tem bastante gatilho, tem gatilho de Land Equity, tem gatilho de ser um pré-fixado, então, principalmente se a curva de juros cair, a gente tá falando de um ganho exponencial muito alto também. Tem essa questão também das empresas de agro não conseguirem pagar, então mais um ponto positivo pro fundo. Então ele tem vários gatilhos que ao longo do tempo podem ser disparados, que vão trazer um retorno ainda maior para o fundo, né? Hoje são 22 ativos, a gente tá falando de uma cota patrimonial que está abaixo, né? Então hoje o cap rate médio dele seria de 15%, como eu comentei, só que aí você comprando um fundo com 13% de deságio, você estaria pegando um cap rate de 16, 17%, mais o Land Equity dando retorno, mais a commodity dando retorno, poderia chegar acima de 20%, mais a curva de juros caindo também, então poderia chegar, o fundo poderia ir para a lua, né? Então, muito interessante a gente comentar sobre isso. E aí, outro ponto interessante da gente comentar também é que hoje o patrimônio dele líquido é de 1,9 bi quase, só que o valor de avaliação dos imóveis dele é de 3,8 bi. Mas onde que tá essa diferença toda, né? Porque que é quase o dobro? A gente já vai comentar sobre isso lá no final do vídeo, então fica até o final. Eu espero que eu esteja explicando tudo da melhor maneira possível, mas depois, no final do vídeo, eu vou pegar tudo que eu expliquei e vou trazer de novo os fatos relevantes para ficar claro para você o que está acontecendo, tá? Então, até porque são muitos investidores, são 133 mil investidores e o prazo médio final dos contratos é de 10 anos, então isso não tem nada a ver, mas é bastante investidor, então eu vou trazer de volta aqui, tá? Essa avaliação, só para lembrar que é da IHS Markit, né? Que faz a avaliação dos imóveis, então interessante, fiz essa anotação. E aí antes, né, se no fundo, vou beber uma água aqui. Antes, se nos fundos imobiliários e nos FIAGs, né? Todos eles colocavam essa questão do commodities agrícolas, soja, milho e tal. Cara, até pro gestor pode ser até importante, né? Isso, porque isso impacta a empresa.
e aí impactaria o fundo. Só que pro cotista, teria que primeiro impactar a empresa, aí a empresa sendo muito impactada, impactaria o fundo, e aí o fundo sendo muito impactado, aí cairia pra mão do cotista, né? Então acaba que pro cotista, nos fiagros, era muito irrelevante isso não mudava nada, porque passaria por uma linha muito demorada até chegar no cotista final. Só que agora, como a gente tá falando dessas operações, esse acompanhamento das commodities agrícolas vai ser muito interessante pro fundo, né? Então vamos lá, soja. As chuvas favoreceram o avanço da semeadura, que foi bom, e aí acabou tendo a média que já estava superando as últimas 5 safras, né? Então já estava melhor, conseguiu melhorar ainda mais, e aí teve essa questão da valorização do dólar. Então o fundo agora, além da valorização do dólar que teria nas terras também de Land Equity, também a valorização do dólar também aumenta a receita dos fundos. Então, bem interessante essa movimentação que ele conseguiu fazer de pegar a receita em commodities, né? E aí, milho também, não tem muito o que falar. E aí, comentando um pouco mais sobre o resultado do fundo, né? O que aconteceu? A receita imobiliária foi maior por conta desse acordo, justamente, e a maior parte veio de arrendamento. E aí, a gente também tem essa receita financeira, porque, como eu expliquei para vocês, um dos pontos muito interessantes do fundo é que ele recebe o pagamento do ano de 25 inteiro adiantado. Então, ele recebe todo esse valor no início de 25. E aí, nesse caso, ele coloca no CDI, isso é corrigido pro CDI, dá um lucro ainda maior. Então, bem interessante a gente comentar sobre isso, ainda mais nesse momento de juros altos, no CDI alto, a gente tem um retorno bem interessante mesmo pro fundo. Então, bem interessante a gente comentar sobre isso, porque o fundo é um fundo que todos os momentos não me parece ter nenhum erro e só tem ponto positivo. Realmente só tem ponto positivo. Não tem como falar. E vocês sabem que eu pego duro. Vocês sabem que eu não faço qualquer análise aqui. Eu bato bastante em vários fundos, tá? Mas esse aqui realmente parece o céu de brigadeiro, né? E aí a gente tá falando do resultado do fundo que foi um pouquinho maior e provavelmente vai continuar nisso, tanto é que o guidance dele continua nesses patamares altos, e aí ele conseguiu fazer uma distribuição do rendimento até maior, por conta que ele tinha uma reservinha, e aí a gente tem também um saldo de resultado acumulado relacionado à Fazenda Roma. Se você não conhece a Fazenda Roma foi justamente uma estratégia de Land Equity que o fundo fez lá em 23, que ele comprou essa fazenda por 40 milhões de reais, fez um retrofit ali, a melhora do imóvel por 10 milhões de reais, né? Então, todo o Land Equity, esses 20% de Land Equity que o fundo tem hoje, é intensivo em capital, então a gente precisa gastar dinheiro para poder fazer as melhoras. E aí, a gente tá falando que foram 10 milhões, foram 50 milhões investidos ao todo, e ele vendeu essa fazenda por 100 milhões e alguma coisinha, tá? Então, ele conseguiu um retorno aí interessante, dobrou o capital do fundo com a Fazenda Roma, e aí esse pagamento vai ser parcelado. Então a gente está falando que esse saldo de resultado acumulado vai ser pago ao longo dos próximos anos aí, de acordo com que o comprador da Fazenda Roma for pagando no fundo, né? Mas o interessante é comentar sobre a estratégia de Land Equity. Aqui o guidance dele, né, para fevereiro também vai continuar nessas expectativas, e acredito que para os próximos meses também. Então, bem interessante comentar sobre isso, porque vai trazer um dividend yield bem alto, 17% pro fundo, então bem interessante. E aí ele comenta que nesse mês de novembro ele fez ali a sondagem para poder fazer o compromisso de compra e venda com uma fazenda de 27 milhões lá no Maranhão. Então é interessante comentar sobre isso, provavelmente nas próximas semanas aí já deve ter saído, né, dentro do fundo. Aqui ele comenta um pouco mais das estratégias, então as estratégias de sales and leaseback, né, ele compra uma fazenda e o produtor rural vende a fazenda para ele, ou seja, o RZTR compra uma fazenda e aluga de volta para o credor, né? E aí um ponto interessante que eu já vou trazer para vocês agora é o seguinte: o fundo compra as fazendas com 60%, 50% de desconto. Ou seja, uma fazenda que normalmente valeria 100 milhões de reais, o fundo compra por 40 milhões de reais. E aí você fala, poxa, que loucura o produtor rural vender a fazenda dele com tanto desconto assim. Porém, o produtor rural tem a cláusula para ele poder recomprar por esses 40 milhões. Então, no final do dia, dá no mesmo. Só que aí, nesse caso, como a gente está falando que ele compra pela metade do valor, é muito interessante porque o cap rate médio de uma fazenda é de 3, 4, 5%. Só que como ele compra pela metade do valor, a gente dobra esse valor ainda mais, né? Então a gente está falando que por conta dele comprar pela metade, além de a gente conseguir um cap rate maior, ele também consegue comprar a fazenda e caso o produtor rural não consiga pagar a opção de compra, ele comprou uma terra com 60% de desconto. Então é muito interessante comentar sobre isso porque o fato do fundo comprar com esse desconto todo é muito interessante. E aí, por que o produtor rural aumenta isso? Porque ele vai, além dele poder... Então, pro produtor rural não muda nada, porque ele compra pelo mesmo valor, ele só vai ter que pagar o arrendamento, que é os juros, mas ele vai poder ganhar 40 milhões, ele faz uma alavancagem de 40 milhões do patrimônio dele, que ele não teria de onde tirar esse dinheiro. Então, ele vai poder comprar outra coisa, vai poder comprar maquinário, enfim, vai poder fazer o que ele quiser com esses 40 milhões, e aí, ao longo do tempo, ele vai
repagando. Então é bem interessante tanto para a RISA, quanto para o cotista, quanto também para o produtor rural. Então eu gosto bastante desse fundo, comprei bastante desse fundo e pretendo comprar ainda mais, né? Hoje eu tenho uma exposição de quase 100 mil, mas busco ter uma exposição de mais de 200, 300 mil ao longo do tempo, conforme o valor do patrimônio da carteira foi aumentando também. Então bem interessante comentar sobre essa estratégia do fundo. O fundo bem interessante, a mesma coisa para o Buy to Lease, só que o Buy to Lease ele não vai revender para o mesmo, ele não vai arrendar para o mesmo produtor, então ele vai comprar de um produtor e vai arrendar para outro, e aí ele comenta justamente sobre isso, sobre a questão do cap rate, e aí tem a estratégia de Land Equity, como a gente já comentou ao longo do vídeo. E aí ele comenta justamente sobre isso, que o retorno do Land Equity é de mais ou menos 30% ao ano, então isso é muito interessante. E aí assim, nesse atual momento, você... eu já vou trazer os fatos relevantes de novo, que vai ficar claro para você, então vai conectar as pecinhas todas aí, mas um ponto muito interessante do fundo é que ele, ao longo do tempo, precisa fazer investimento no Land Equity e hoje, por conta das compras que ele fez, ele tem uma alavancagem de mais ou menos 400 milhões de reais. Esses 400 milhões de reais dariam uma alavancagem de mais ou menos 20%. Só que isso não me preocupa nem um pouco. Sabe por que isso não me preocupa nem um pouco? Porque pelo fato do fundo ter esse mecanismo de CRI, ou seja, ele vai recebendo a amortização de volta, ele não só consegue fazer o retrofit das terras, né, fazer essa melhora das terras, quanto também ele consegue pagar essa dívida tranquilamente. Porque nos outros fundos imobiliários, como é que eles conseguiriam fazer o pagamento dessa alavancagem? Ou através de emissão, ou através de venda de um imóvel. No caso do RZTR, como ele já vende esses imóveis pela opção de compra, funciona nesse mecanismo de CRI, na qual ele vai recebendo a amortização de volta, ele tem esse fluxo de caixa muito mais tranquilo do que um fundo normal. Ou seja, ele não precisa fazer emissão, ele não precisa vender nenhum imóvel, não tem que tirar uma venda do nada, né? Então ele tem essa opção de compra bem interessante para o fundo e a alavancagem dele acaba sendo bem tranquila para mim. Então o fluxo de caixa do fundo é bom porque ele recebe adiantado, ele tem amortização, ele consegue pagar a alavancagem, ele consegue fazer retrofit, ele tem altos retornos do Land Equity, ele consegue fazer o Land Equity comprando pela metade, ele tem um Buy to Lease que ele compra pela metade, ou seja, ele primeiro já tem a garantia. Então se o produtor rural não conseguir pagar, ele comprou uma terra com 60% de desconto. Segundo que ele recebe adiantado. Então assim, todos os pontos do fundo, em todos os momentos de fluxo de caixa, de modelo de negócios, enfim, tudo é muitíssimo interessante, eu gostei bastante, tá? Então assim, tudo lindo, impecável. Fluxo de caixa, modelo de negócios, tudo, a forma como ele consegue aumentar o cap rate comprando pela metade do valor, então muitíssimo interessante todos os pontos do fundo, né? E aí ele comenta sobre isso aqui também. E aí aqui assim, vamos dar uma analisadinha nas principais fazendas aqui do fundo. Então eu peguei 4 exemplos pra gente, tá? A primeira delas é a de Sorriso, né? A primeira delas vai ser a Canarana, né? Que é não só a São Francisco, quanto também a Paranatininga, quanto também essa outra aqui em Sorriso e a de Wanderlândia, né? Então eu vou pegar esses 4 exemplos aqui. Essa primeira de Sorriso aqui vai ser o nosso exemplo clássico, que é muito igual em todas as outras fazendas do fundo. Já a de Sorriso, ela tem uma operação do Buy to Lease, que é bem interessante. Já na Wanderlândia é de Land Equity, e aqui a gente tem a São Francisco também, que é de Land Equity, e aqui a de Sorriso é a Paranatininga, tá? Então bem interessante, a gente vai comentar sobre essas 4 fazendas, mas antes, só comentar com vocês sobre a questão do saldo remanescente. Então assim, todas as empresas aqui, os arrendatários que têm a opção de compra, eles não pagam essa opção de compra nos primeiros anos, tá? Como é que funciona essa opção de compra? Ele compra, ele vai pagando, ele tem uma carência de 2 anos normalmente, então ele vai pagando só depois lá do 2º, 3º ano ele começa a pagar essa opção de compra. E aí, conforme ele vai pagando anualmente essa opção de compra, né, ele vai pagando um percentual até chegar ao final do contrato aqui, de, por exemplo, 2034, e aí ele finalizar a compra e ter a terra para ele, o fundo vai passando as matrículas das fazendas para o arrendatário conforme ele vai pagando. Só que o fundo vai fazendo, ele vai passando essas matrículas da pior fazenda, da pior área para a melhor área, tá? Então, se no meio do caminho o arrendatário já pagou metade do valor da opção de compra, mas ele não consegue mais honrar com esse pagamento, o que seria bem ruim, porque é um desincentivo para o produtor rural não conseguir comprar a fazenda. Então assim, o Grupo Lermen já estava no final das suas vidas para poder realmente não conseguir fazer a opção de compra, porque ele vendeu com baita desconto. Então assim, o Grupo Lermen realmente tá bem perto da falência, né? Tá já se apertando todo ali para ver o que dá para ele fazer. Então assim, não tem um incentivo muito grande para o produtor rural não comprar de volta, mas caso ele não consiga comprar, caso ele consiga comprar, por exemplo, só metade, pagou só metade da opção de compra, ele ficou com as piores fazendas, e as melhores fazendas ficaram com o fundo, tá? Então é interessante comentar sobre isso de toda forma. E aí aqui tem um saldo remanescente, e que é justamente isso, né? Então assim, por exemplo, se você pegar algumas operações, como por exemplo essa, o saldo remanescente é igual ao valor de aquisição. Só que se você pegar
operações que já estão há mais tempo no fundo, a gente vai ver que já estão sendo pagas, né? Então aqui, por exemplo, já foi pago um dinheiro, aqui tá igual, aqui tá igual, aqui tá igual, aqui já foi pago um dinheiro, aqui já foi pago 10 milhões, aqui tá igual, aqui já foi pago 2 milhões, aqui já foi pago quase metade. Então a gente vai recebendo esse valor aí da amortização ao longo do tempo. E aí, comentando sobre as fazendas, né? Aqui vai ser bem interessante a gente comentar sobre isso. A primeira delas, Fazenda São Martinho, arrendada para o grupo FAR, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos comentar um pouco mais sobre como é que funciona não só a fazenda, como também o valor de mercado, a compra, a venda, porque, afinal de contas, uma empresa, um fundo, nada mais é do que compra, venda, né, e a gestão dos ativos no meio do processo. E no caso do Land Equity, a gestão é muito importante, né? Então vamos lá. Como é que funciona a compra de uma fazenda, né? Como é que você chega no valor de compra de uma fazenda? Quais são o que você tem que olhar numa fazenda? E o ponto mais importante pra gente olhar numa fazenda é o teor de argila do solo. Por quê? O solo ele tem que ter um teor de argila entre 25% e 60%. Porque acima disso é muito argiloso e aí acaba gerando algumas dificuldades e abaixo disso é muito arenoso. Tá, mas por que isso é importante? Porque uma fazenda, ela tem alguns pontos interessantes. A fazenda, primeiro de tudo, ela conta com um mecanismo de apreciação ao longo do tempo, tá? Então, no caso, seria uma depreciação negativa, que seria uma apreciação. Por quê? Porque uma fazenda, ela vai se valorizando ao longo do tempo. Por que ela vai se valorizando? Porque conforme você vai colocando insumos naquela fazenda, você vai fazendo a rotatividade de plantio, você vai fazendo, enfim, você vai melhorando a qualidade daquela fazenda e a própria inflação também, né? A valorização do dólar, enfim, tudo isso vai valorizando, mas você tá usando a terra, você tá colocando insumos, tá colocando ingredientes no solo, faz com que o valor dela aumente, tá? E aí, nesse caso, você tem uma valorização da terra, uma depreciação negativa, uma apreciação das fazendas. E isso é muito interessante porque esse teor de argila, ele determina justamente isso. Porque quando você tem um teor de argila muito baixo, abaixo de 25%, o solo ele fica arenoso, tá? E quando o solo fica arenoso, além dele não ser bom, porque ele acaba perdendo um pouco da qualidade de plantio, você não consegue plantar tanto, e a plantação gera receita, e a receita gera o valor do ativo, porque o valor do ativo nada mais é do que as receitas futuras trazidas a valor presente, a gente está falando que quando o solo é arenoso e você tem menos eficiência no solo, a terra vale menos. Então, não só o teor de argila é importante para determinar o valor do imóvel, quanto também porque essa apreciação, essa depreciação negativa é muito importante. O teor de argila impacta muito nesse quesito. Por quê? O teor de argila determina o quanto a terra consegue absorver e reter água. Não só absorver, reter água e também nutrientes, tá? Então, quando a terra consegue reter nutrientes e água, ela consegue ser mais produtiva, tá? E aí ela consegue ter essa apreciação também no fundo, porque a terra vai retendo os nutrientes, retendo os insumos, retendo nutrientes e vai melhorando a eficiência da terra ao longo dos anos. E aí, nesse caso, o teor de argila impacta diretamente nisso, porque uma terra muito arenosa, abaixo de 25% de teor de argila, não vai conseguir reter esses nutrientes. Se ela não consegue reter, ela não fica mais eficiente ao longo do tempo. Então, ela vale muito menos. E quando ela consegue reter, além dela conseguir essa apreciação ao longo do tempo, ela tem uma maior eficiência e essa eficiência vai melhorando ano após ano, tá? Então, o teor de argila é importante por conta disso. E aí, no caso, a média do teor de argila das fazendas boas e das fazendas do fundo é 25%, 40%, 50%. Fica nessa faixa, tá? Beber uma água aqui. Mas aí um ponto muito interessante é justamente dessa compra do fundo. Não só o fundo compra pela metade do valor, como também o seguinte. Como é que funciona a compra do fundo, tá? A IHS Markit, ela faz avaliação. Então, nesse caso, por exemplo, da Fazenda São Martinho, a IHS Markit avaliou em 275 milhões. Fez um caso hipotético no qual a venda forçada dessa fazenda seria por 192 milhões, só que a RISA também faz uma avaliação. Então a RISA avaliou por 204 milhões, ao invés de 275, e aí como ela comprou pela metade, ela comprou por 110 milhões, que é praticamente metade aí de 200 milhões. Ou seja, num caso de venda forçada, num valuation da Markit, a gente está falando que ele conseguiria 90 milhões, né? 80 milhões, porque ele comprou com deságio, além de comprar com deságio, ele tem essa margem de segurança, porque normalmente os valuations que a RISA faz está abaixo do valor de mercado que a Markit faz. Então, se ele quisesse, por exemplo, se o devedor não conseguisse pagar, né, se o arrendatário que tem a opção de compra não pagasse, ele investiu 110 milhões, ele deu 110 milhões para o produtor, e se ele quisesse, poderia vender a 275 milhões. Então, tem um potencial bem grande aqui, tá? Por isso que isso é o sonho de todo cotista do RZTR. E aí é o seguinte, né? Além disso, a gente tem aqui também a Fazenda Paranatinga, né? Porque aumentou o cap rate aí
aumentou bem o cap rate, que é uma fazenda aí interessante, tem esse teor de argila também entre 25% e 50%, e aí tem o valor de mercado, essa é a maior exposição do fundo, então acho interessante comentar sobre ela, o valor de mercado avaliado em quase 600 milhões, uma venda forçada em 400 milhões, a avaliação da Risa, 490 milhões, quase 500 milhões, e o saldo, né, o valor de compra que ela fez, o investimento que ela fez, de 300 milhões. Ou seja, de novo, no caso do Grupo Lerman, ela poderia ter vendido isso por quase 200 milhões de lucro, tá? Só que no caso ela preferiu fazer o arrendamento, a opção de compra, no caso, para Agropecuária Enterprise. Aí o motivo vai variar bastante, né? Mas acredito que para poder trazer esse retorno o mais rápido possível e não ter que ficar tentando vender uma fazenda de R$500 milhão, que seria um pouco difícil, né? Mas é interessante comentar sobre isso, porque se isso acontecendo traz esse valor aqui, né? 200 milhões de reais na maior exposição do fundo. Então é interessante comentar sobre isso. E aí, indo agora para a Fazenda Clarão da Lua, que é uma fazenda voltada para a estratégia de Land Act, né? E então é interessante comentar, das 3 maiores posições, 2 são de Land Act, que é a Clarão da Lua e a que a gente vai ver aqui embaixo, da São Francisco, e a maior delas, que é a Paranatinga, poderia ter virado Land Act também, né? Então é interessante comentar sobre isso. Mas vamos lá. Um ponto interessante, se você prestou atenção aqui, né, no que eu falei, o teor de argila tem que ficar entre 25% e 60%. E adivinha, bate o olho aqui, 12% a 30%. Ou seja, o teor de argila aqui é ruim. E aí, a Land Act nada mais é do que você comprar uma terra desvalorizada, ruim, para você fazer o retrofit e melhorar. Ou seja, a tese aqui é melhorar o teor de argila do solo para que ele chegue nesse valor de 25% a 50%, por exemplo, e aí você consiga vender a terra bem mais alta, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o valor de mercado que a Markit colocou foi de 100 milhões, venda forçada a 70, e aí a Risa fez uma avaliação de 230. E aí, por que ficou diferente, né? Se nos outros casos o valor de mercado era maior, aqui o valor de mercado da Markit era maior do que o da Risa, nesse caso é o contrário, senão a Risa não faria sentido a Risa comprar, né? Se não tem uma valorização. Então a Risa avaliou a 230 milhões, comprou por 156 milhões de reais, no caso aqui a Land Act, então pode ser que ela consiga vender por um valor até maior do que 230 milhões, trazendo um retorno interessante para o cotista também. Mas aí, para poder aumentar o teor de argila do solo, né, a fazenda está passando por esse momento de converter a terra, que era para silvicultura e pecuária na região. Desde 2016, vem sendo convertida essa terra para agricultura, aumentando o teor de argila no solo, para que ela possa ser vendida por um valor maior. Então é interessante comentar sobre isso na Fazenda Clarão da Lua. E aí, indo para São Francisco, eu vou comentar sobre a São Francisco 1, que é o grupo 1, que eu comentei com vocês lá, do Fato Relevante. Eu já pego os fatos relevantes de novo para a gente começar sobre eles. Mas se você bater o olho aqui de novo, você viu que o teor de argila está em 15%, né? Então aqui tem bastante potencial também, porque o valor de mercado da Markit foi de 550 milhões, a venda forçada 380. A Risa avaliou a fazenda no mesmo valor de venda forçada, no caso da Markit, e comprou por 300 milhões. Ou seja, melhorando o teor de argila do solo e conseguindo realmente, você vê que a terra aqui não está das melhores, conseguiram fazer uma melhora. A gente está falando de um investimento de 300 milhões, pode chegar a 500, 600 milhões, então é interessante a gente comentar sobre isso, né? Dobrar o capital, interessante, em 2, 3 anos, né? Que é o que acontece também na Paranatinga, que vai acontecer, vai dobrar o capital em 5 anos, então interessante a gente comentar sobre isso de toda forma, né? Então é bem interessante mesmo as fazendas aqui do fundo. A estratégia de Land Act, que é comprar uma fazenda com teor de argila ruim, né, querendo ou não, fazer a melhora disso e vender com baita lucro, como foi o caso da Fazenda Roma, duplicou o capital, né, em 1 ano, né, então é interessante comentar sobre isso. Claro que não vai acontecer nas outras, mas é interessante a gente ver sobre isso nos fundos. E aí, voltando para os fatos relevantes, a gente volta aqui para eu explicar de novo eles para você, agora vai ficar claro, que é justamente a compra da fazenda, 270 milhões, teor de argila ruim, melhora da fazenda, enfim, você já entendeu aqui como é que vai funcionar, né? E aí, aqui no caso, a gente esperava que a Ubéria Agropecuária, né, esse grupo 2, que seria a São Francisco 2, que é a que está aqui embaixo, deixa eu pegar aqui para vocês, a São Francisco 2, ela talvez não tivesse um potencial de valorização tão bom, o teor de argila dela fosse melhor, se tivesse mais a aptidão ali para pecuária do que para agricultura, então o potencial de TIR dela, de taxa interna de retorno dela, de TIR, seria maior na pecuária do que no Land Act, né, numa melhora da terra. Então, venda aqui. E aí, a Paranatinga também, a fazenda provavelmente valia 500 milhões, né, como a gente viu, o Grupo Lerman vendeu por 370. E aí, nesse caso, não conseguiu comprar, perdeu 500 milhões de reais, né? Perdeu, 120 milhões de reais, perdeu 120 milhões de reais nessa diferença aí. E aí, no caso, a Agropecuária Enterprise viu a oportunidade e falou, pô, vou te pagar em saco de sojas, vou te pagar bem mais, para você poder me dar essa fazenda de 600 milhões de reais, e aí eu te pago bem mais, você tem essa operação aí
no teu bolso aí a RIS aceitou, e aí gerou esse retorno, esse aumento de cap rate pro fundo, e aí no final do dia pode trazer um dividend yield de 15 nada, de 17%, 20% talvez, com a valorização das terras e das commodities. Então, bem interessante a gente comentar sobre isso. A alavancagem já expliquei para vocês. A gente tem essa questão desse fluxo de caixa bem interessante, então zero preocupação com isso, além do Land Equity. Então, o fundo ele consegue fazer esse giro de capital e essa alavancagem não me preocupa nem um pouco. Mas sobre o RZTR é isso, eu espero que tenha ficado tudo claro pra você. Se não ficou algo claro pra você, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos. Me comprometo a responder todos, mas espero que essa análise, inclusive, interessante comentar sobre isso, essa análise que eu acabei de fazer foi por causa que um membro lá da comunidade pediu pra que eu fizesse uma análise do RZTR, e aí eu analiso realmente a fundo, para que não fique nenhuma dúvida. Então, se você também quer ter acesso a análise de qualidade, assim, e também o contato com as gestoras, né, eu posso fazer essa intermediação de dúvidas para você, para as gestoras também, se você quiser realmente ter acesso a tudo isso, eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição, que é justamente esse lugar onde eu analiso a fundo todos os fundos que você quiser, para você ter 100% de segurança. Então, por exemplo, você tem uma exposição maior da sua carteira num fundo, e você está inseguro sobre ele, você pode me pedir essa análise que você vai ter 100% da explicação sobre o fundo, para você não ter dúvidas, tá 100% seguro. Se você também tiver uma posição aí na tua carteira que você tá um pouco mais inseguro, ou que ela é maior exposição, eu faço isso para você, né, e faço também essa intermediação. Além de tirar todas as suas dúvidas lá na comunidade, também faço essa intermediação com a gestora para poder tirar todas as suas dúvidas até mais complicadas, né? Então, é isso, eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição, e eu espero você lá, fechou? É isso, é nóis e